Graça e paz, amados. Como é bom poder estarmos aqui, né, na igreja, no templo, poder louvar e bendizer o Senhor com uma parte dos irmãos, né? Mas se Deus abençoar, o mais próximo, o mais rápido possível, vamos estar assim, com a igreja cheia, com os irmãos podendo abraçar, podendo mesmo dar paz, Senhor, para cada um abraço bem forte, porque a saudade é muito grande, irmãos. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Às vezes a gente não entende, mas nós temos que sim, descansar mesmo no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então quero fazer uma oração para começar, para que os irmãos possam começar a chegar mesmo, a gente poder entrar no espírito de louvor e adoração. Pai querido, Pai amado, é com alegria que estamos aqui em Tua casa, chamada Casa de Oração, onde nos reunimos nesse momento para louvor e honra ao Senhor, meu Pai. Sabemos que o Senhor mesmo diz, onde um ou dois estiver, assim o Senhor está. Aqui nós estamos, Pai, sabemos que o Espírito Santo de Deus já se faz presente nesse lugar. Oh, Deus Santo, Deus fiel, toma mesmo as nossas vidas em Tuas mãos, meu Pai. Nos abençoa, nos fortaleça para que a gente possa vencer esse momento difícil. Mas sabemos que o Senhor até aqui tem nos ajudado e sabemos que o Senhor é fiel, é justo para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Pai, abençoe a Tua igreja, meu Pai, cada um que está nesse momento assistindo, com o coração às vezes até apertado, de querer estarmos mesmo no templo junto com todos os irmãos, mas sabemos que o tempo está chegando, irmãos, e o Senhor cuida de cada um de nós. Pai, toma mesmo a vida do pastor, da Fran, do Henri, abençoe a palavra que vai ser ministrada logo mais, que o Senhor possa fazer o nosso coração quebrantado para poder receber mais do Senhor, meu Pai, pois sabemos que a Sua palavra é viva e ela transforma vidas, transforma os corações, Pai. Nós Te bendizemos, meu Pai, fique à vontade no nosso meio, Pai, em nome de Jesus nós Te louvamos, Pai. Vamos abrir as Bíblias, meus irmãos, no Salmo de número 138, que fala sobre louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então vamos ler o Salmo de número 138. Graças Te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a Ti diante dos deuses. Prostro-me diante do Teu santo templo. Louvo o Teu nome, por Teu amor e Tua fidelidade. Pois engrandecestes acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. Quando eu clamo, Tu me respondes, coragem e força me dás. Os reis de toda a terra Te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão Tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, Tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estende Tua mão e o poder de Tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá Seus planos para a minha vida, pois Teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois Tu me fizeste. Aleluia, né, irmãos? O Senhor, nós viemos sim dar graças ao nome do Senhor, porque com o nosso coração, com a nossa alma que nós louvamos. Precisamos louvar ao Senhor em mesmo as crises, em mesmo as situações difíceis. Louvemos ao Senhor em mesmo nas horas, né, difíceis. Nós não podemos esquecer que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Devemos sim honrar o Senhor com as nossas vidas, nossas atitudes. Nós devemos sim, meu irmão, louvar a todo momento o nome do Senhor, como está em Lucas 6:45, capítulo 6, versículo 45, que fala, a boca fala de que o coração está cheio. Como está o seu coração, meu irmão, nessa noite? Será que você tem buscado mais do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra, prosseguir em buscar mais e mais conhecimento do Senhor? Então, irmãos, vamos sim louvar ao Senhor com as nossas vidas, com os nossos corações mesmo, com a nossa mente, com o nosso entendimento.
Oh Jesus, nós te amamos, nós viemos te servir, viemos te adorar, te louvar. Só ti, meu Pai, louvor e adoração, meu Pai. Aleluia. 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 Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Te amarei, Senhor. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Nós te serviremos, Pai. Eu te servirei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te servirei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Aleluia. E como é bom, né, irmãos, poder estarmos na presença do Pai, poder estarmos mesmo, podermos ouvir a voz de Deus. E nós estamos aqui alegres por esse privilégio de poder estarmos louvando e bendizendo o nome do Amém. Glória a Deus. Somos livres para poder louvar o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Na tua presença, Pai, nós queremos sim, Pai, estar. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui com
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Adorar, Senhor, aleluia. Bendito seja teu nome, Deus Santo. Aleluia. Que vamos continuar com essa alegria, com esse louvor, com essa adoração. Dizer, né, que graça é favor imerecido. O Senhor levou a nossa cruz para nos salvar, tomou o meu, tomou o seu lugar, irmãos. Somos livres, o Senhor nos libertou. Digno, digno, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais sorte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo
obrigada por esse amor tão grande em nós, Pai. Aleluia. Imensurável amor, imensurável. Deus Santo, Deus fiel. Nós viemos te louvar, viemos te bendizer. Bendito seja teu nome, Pai. Aleluia. Lutamos, passamos por lutas, mas sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, nossa fortaleza. Então não vamos desanimar, irmãos. Vamos lutar com armas de fé, buscar em Deus, buscar mesmo a cada dia mais e mais a presença do Senhor. É um tempo sim, um tempo de ficarmos mais em casa, mas é um tempo sim de conhecermos mais a palavra. Temos tempo para buscar mais do Senhor. Oh Jesus, a nossa arma é o Senhor, a nossa fé. Aleluia, aleluia. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, Pai. Aleluia. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
abençoe os irmãos. Agora vamos com a palavra do Senhor, a palavra vinda do pastor. Louvado seja teu nome, aleluia. Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui mais um domingo para celebrarmos ao Senhor. Tivemos esse período tão abençoador e hoje matamos saudade aqui da igreja, né? Estamos aqui nesse cenário que nós já estamos acostumados. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo de número 1. Esse capítulo vai falar sobre Cristo, né? O filho do homem, vai apresentar Cristo como filho do homem, superior a anjos, sumo sacerdote, idôneo e compassivo. O escritor colocou assim no verso 1: portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Em outra versão diz assim: por essa razão importa que apeguemos com mais firmeza para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelo anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Verso de número 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Verso 16 do capítulo 2, está escrito assim: porque na verdade ele não tomou a anjos, mas tomou os descendentes de Abraão, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, carta aos Hebreus, e os irmãos já estão familiarizados com essa epístola. Essa epístola foi escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo, e nós não temos, a Bíblia não traz quem foi o seu autor, quem escreveu essa epístola. Mas nós conhecemos o conteúdo dessa epístola. Essa epístola foi escrita especificamente para uma igreja onde ela era composta na sua maioria de povo oriundo do judaísmo, ou seja, de irmãos judeus. Essa carta ou essa epístola, ela foi escrita justamente para falar da superioridade da obra de Cristo e também, a partir dessa consciência de quem Cristo era, para que os irmãos pudessem suportar as provações, as dificuldades que eles estavam enfrentando, em detrimento da sua fé proferida, firmada em Cristo Jesus. Esses irmãos judeus, que agora professavam a fé em Jesus, estavam sofrendo duríssimas perseguições, estavam sendo açoitados, presos, estavam tendo os seus bens confiscados, e muitos desses irmãos estavam até mesmo morrendo por causa do Evangelho. Só para nós termos uma noção do sofrimento que esses irmãos estavam passando, o escritor no capítulo 12, verso 4, traz uma ideia desse sofrimento. Ouçamos, por favor. Está escrito assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desanimes quando por ele for repreendido. Verso de número 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no vosso ânimo. O escritor aos Hebreus, aqui no capítulo de número 12, vai trazer uma ideia do sofrimento que os irmãos estavam enfrentando. E obviamente, ele vai escrever para encorajá-los. Porque, irmãos, nem todas as pessoas permaneceram firmes diante das perseguições. Nem todas as pessoas prosseguiram, ou foram fiéis, ou perseveraram na fé,
até o final da sua trajetória nessa terra. Mesmo nesse tempo, muitos irmãos se apostataram da fé, ou seja, alguns irmãos acabaram retrocedendo e negando a Jesus. Quando nós estudamos a história do cristianismo, quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos perceber que ao longo da história, desde as primeiras perseguições, nem todas as pessoas suportaram as perseguições, nem todas as pessoas continuaram firmes no seu relacionamento com Jesus, mas em toda a história, nós vamos perceber que enquanto houve algumas pessoas que permaneceram firmes, mesmo em face das perseguições, sofrimentos, morte, tendo seus bens confiscados, por outro lado, nós temos na história pessoas que se apostataram, se distanciaram, negaram a fé em Cristo. Então o escritor aos Hebreus, ele vai escrever, e o primeiro argumento que ele usa é falando sobre Cristo, quem é Jesus, a superioridade de Cristo. Após essa explanação, essa explicação, o escritor vai encorajar esses irmãos a permanecerem firmes, mesmo diante das mais diversificadas perseguições. E essa carta, ou essa epístola, é justamente para encorajá-los. E é isso que eu quero tomar aqui nessa noite, como argumento, para que você não venha retroceder, para que você não venha abandonar a fé. E o que estava acontecendo nesse contexto? Além de abandonar a fé, esses irmãos estavam voltando à antiga religião, que é a religião do judaísmo. Então o primeiro argumento do escritor é mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos perceber que os anjos tinham um papel fundamental na religião dos judeus. Nós percebemos a atuação dos anjos em vários momentos da história do povo do Antigo Testamento. E eles tinham os anjos em grande estima, em grande admiração. E alguns até iniciaram o culto aos anjos. Então o primeiro argumento do apóstolo, ou melhor dizendo, o primeiro argumento do escritor é mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Veja bem aqui no capítulo 1, verso 4 de Hebreus, o escritor escreveu assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ainda no versículo 14 do capítulo 1, o escritor escreveu da seguinte maneira: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui o escritor está colocando os anjos no seu devido lugar. Eles são criaturas, eles são seres ministradores para executarem a vontade de Deus. Olha a superioridade do Filho de Deus. Capítulo 1, verso 8 aos Hebreus, está escrito assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Em tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. O escritor aos Hebreus vai trazer no capítulo 1 essa superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ainda ele argumenta da superioridade de Cristo em relação a Moisés. Moisés tem um papel muito importante na Torá, na lei que foi estabelecida, mas Cristo também é superior a Moisés. No capítulo 3, verso 3, o autor escreveu assim: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunha das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho
sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O escritor mostra aqui no capítulo 3 a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Ele ainda mostra a superioridade de Jesus sobre os sacerdotes da antiga aliança. No capítulo 7, versículo de número 26, ele escreveu da seguinte maneira: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então ele também vai falar da superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes. E a carta aos Hebreus ainda fala da superioridade de Cristo e do seu sacrifício em relação à antiga aliança. O que o escritor está nos mostrando, irmãos? Que Cristo é superior, que o Evangelho é superior ao próprio judaísmo. Então, diante dessa consciência da superioridade de Cristo, ele convida aos irmãos da igreja, ali essa carta aos Hebreus, a não abandonarem a fé em Cristo Jesus, que é superior aos sacerdotes, superior aos anjos. O seu sacrifício é maior do que o sacrifício do Antigo Testamento, e o Evangelho é superior do que o judaísmo. Recapitulando, ele usa desse argumento para mostrar àqueles irmãos que compunham aquela igreja que não fazia sentido voltar às práticas do judaísmo. Dito isto, acerca da superioridade de Cristo, do seu sangue, da sua obra, do Evangelho, ele traz o segundo argumento. E qual argumento é? Ainda no versículo 1: por essa razão importa que apeguemos com mais firmeza aquilo que já temos ouvido. E o que nós temos ouvido? O Evangelho. E o que nós temos ouvido? A obra expiatória, redentora de Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, após mostrar a superioridade de Cristo, amados, não basta apenas nós ouvirmos, não basta apenas nós termos conhecimento dos oráculos de Deus, dos mistérios de Deus, do Evangelho. Nós devemos nos apegar com firmeza a essa verdade, nós praticarmos essa verdade, sermos governados por essa verdade. Queridos irmãos, a figura que o escritor tem em mente aqui é a figura de um náufrago que está em alto mar e encontra uma tábua e se apega a ela como uma coisa que pudesse salvar a sua vida. Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz que assim como o náufrago se apega com firmeza para salvar a sua vida por aquela tábua para que ele não morresse, nós também devemos nos apegar a Cristo Jesus e a sua obra, porque Cristo Jesus é o único meio de salvação estabelecido por Deus. Assim como o náufrago, ele entende que no meio do mar, o seu único meio de sobrevivência é aquela tábua, e ele se apegou àquela tábua com firmeza para que pudesse salvar a sua vida. Assim somos nós. Nós devemos nos apegar com firmeza naquilo que Jesus fez por mim e por você. Cristo é o único meio de salvação estabelecido pelo Deus Todo-Poderoso. Está escrito lá em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se aquele náufrago não se apega à tábua em alto mar, se ele não se agarra àquela tábua representando a sua salvação, ele vai morrer ali afogado pelas águas do mar. Assim somos nós.
Nós temos que nos apegar a Cristo Jesus, a excelência de Cristo Jesus, a superioridade de Cristo Jesus. Importa-nos que nos apeguemos à mensagem do Salvador, aquilo que Ele fez por nós, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que morreu, ressuscitou, morreu a nossa morte para que pudesse viver a sua vida. Ele é o plano de redenção e de salvação de Deus para mim e para você. Temos que nos apegar a essas verdades e nunca, jamais, em tempo algum nos desviarmos. Quem desobedeceu uma mensagem dada através de anjos, que fala ali da entrega da lei a Moisés, se essas pessoas que desprezaram a lei, eles pagaram um alto preço, imagina quem rejeita a mensagem de Cristo. As pessoas que rejeitaram a mensagem da antiga aliança, ali dada a Moisés, no monte de Deus, eles sofreram as consequências. 1 Coríntios capítulo 10 mostra-nos o que aconteceu, um pouco do que aconteceu no deserto, e a maioria dos irmãos que estavam ali no deserto, eles morreram no deserto. Nós sabemos que da primeira geração salvaram-se Josué e Caleb. Por quê? Porque eles não atentaram para a mensagem, eles não atentaram para aquilo qual Deus transmitiu a Moisés, para que através daquela mensagem eles vivessem um estilo de vida que agradasse a Deus. E imagine nós, é isso que o escritor está falando ali, a igreja tomada por irmãos judeus. Olha, se na antiga aliança as pessoas desprezaram a mensagem dada por anjos e sofreram duríssimas consequências, o que será daqueles se desprezarem a mensagem de Deus falada a nós através de Cristo? Lembrando os irmãos que o Antigo Testamento era uma sombra daquilo que viria a ser a realidade. O Antigo Testamento tinha tipologias apontando para aquilo que Cristo seria encarnado. No Antigo Testamento eles não compreendiam muito bem, mas a igreja dos hebreus e nós hoje no século 21 conhecemos, sabemos, porque Deus falou, agora por último, de forma clara, nítida, através do seu Filho. Então nós não podemos abandonar Jesus, nós não podemos nos desviar das suas verdades, daquilo que Ele fez por nós. Capítulo 10, verso 26, está escrito da seguinte maneira, capítulo 10, verso de número 26, veja bem: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, se só pela palavra de 2 e 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com quem foi feito santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O que está dizendo aqui? Se na antiga aliança as pessoas desprezaram a mensagem que foi dada por anjos e sofreram duríssimas consequências, repito, o que aguarda aqueles que desprezam, que não levam a sério a mensagem de Cristo? Nesse tempo de dificuldade que nós estamos passando, nesse tempo, repito, de incertezas, não sabemos o que nos aguarda amanhã. Nós percebemos uma guerra espiritual, nós percebemos interesses políticos tendo como manobra em meio a esse coronavírus. Nós percebemos pessoas aproveitando essa pandemia para trazer bandeiras com seus viés. Nesse tempo de dificuldade, de angústia, de incerteza, eu e você precisamos nos apegar com firmeza a Cristo Jesus, aquilo que Ele fez por nós. Ainda em terceiro lugar, amados, esse texto nos mostra que Cristo Jesus, o nosso Senhor, diante das dificuldades que nós passamos, diante das lutas que nós atravessamos, o escritor diz que Cristo Jesus, Ele passou todo aquele sofrimento para nos socorrer. Nesse tempo que nós temos vivido de pandemia, nesse tempo que nós temos vivido de incertezas, nós temos alguém que nos socorre, e o seu nome é Jesus Cristo.
É isso que o autor vai trazer, amados irmãos, e isso me traz à memória o Salmo de número 46, nesse tempo de angústia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo que parece ser um tempo inadministrável, e é um tempo inesperado por todos nós. Nós não conseguimos enxergar humanamente uma luz no fim do túnel. Mas diante daquela perseguição que os hebreus estavam passando naquela igreja, diante das dificuldades que nós estamos atravessando nesses dias, diante das lutas que você tem atravessado no dia chamado hoje, nós precisamos entender que Cristo Jesus sofreu, morreu, ressuscitou, e Ele pode nos socorrer. Ele é o nosso socorro. Olha o que diz o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Olha, situações inadministráveis, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará, ao romper da manhã, as nações se embravecem, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz a palavra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Diante dessa luta, dessa pandemia, o Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diante daquela luta e daquela dificuldade, diante da perseguição, da própria morte, dos açoites, das prisões, o escritor aos Hebreus, ele traz essa boa notícia, capítulo 2, verso 16, ouça por gentileza, olha que está escrito: porque na verdade, capítulo 2, versículo de número 16, está escrito: porque na verdade, Ele não tomou anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, Ele não veio socorrer a anjos, Ele não veio salvar a anjos, Ele veio salvar a descendência de Abraão, os filhos de Deus. E qual anjos o escritor está falando aqui? São os anjos caídos, Satanás e seus demônios. Para Satanás e seus demônios não há esperança. Para Satanás e seus demônios já está lavrada a condenação, mas para nós que somos filhos de Deus, ainda há esperança. Cristo Jesus, Ele veio nos socorrer, Ele veio estender as mãos, Ele é a apropriação pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, amados irmãos, toda semana, todos os dias, era necessário matar um animal para fazer expiação do pecado. Cristo Jesus é a própria oferta, é o ofertante, Ele é o próprio altar, e a Bíblia deixa-nos claro que Ele ofereceu uma só vez, de forma eficaz, eficiente, como oferta em nosso lugar. Amados irmãos, Ele é aquele que pode nos socorrer. Olha o que o escritor aos Hebreus diz para nós aqui no capítulo 10, verso de número 19, ouça que mensagem tremenda que nós temos aqui, capítulo 10, tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amados irmãos, Ele pode nos socorrer, e Ele nos socorre, porque Ele veio para ser propiação pelos nossos pecados. É essa verdade que o escritor, ele traz aqui àquela igreja.
E essa verdade que eu quero trazer você nessa noite. Não sei qual é o sofrimento, não sei quais são as lutas que você tem passado. Deus não veio em Cristo Jesus socorrer anjos, mas Ele veio socorrer a mim, Ele veio socorrer a nós, Ele veio socorrer os filhos de Deus. E a palavra diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A palavra diz no Salmo 124, verso 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, para me concluir, a palavra ainda diz, o argumento do escritor, a igreja dos Hebreus, ele diz que ele foi tentado em tudo, e por isso ele nos entende, e pode trazer o seu favor. Versículo de número 18, capítulo 2, verso 18, o escritor escreveu da seguinte maneira: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amados irmãos, Cristo foi tentado em tudo. Todas as tentações que você passa e passará, Cristo teve que lidar com elas. Em tudo Jesus foi tentado. Sabe essa tentação que você enfrentou essa semana? Sabe essa tentação que você está enfrentando hoje? Em relacionamentos, as tentações internas, as tentações externas, todas as tentações que eu e você passamos e vamos passar, Cristo passou. E é por isso que Ele pode nos socorrer, é por isso que Ele pode nos dar escape, é por isso que Ele pode nos dar vitória. E a palavra fala nos irmãos, no capítulo 10, verso de número 12, que Cristo Jesus está à direita do Pai, e Ele pode nos socorrer, Ele pode trazer favor. Capítulo 10, verso 12 está escrito assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que está à destra do Pai para interceder por nós. Um da nossa raça está como nosso representante diante de Deus. Um que vestiu a nossa pele, um que andou na terra que nós andamos, que correu sangue humano nele, ele é um da nossa raça, ele está à direita do Pai como nosso representante diante de Deus, e Ele que intercede por nós, e diante dessa consciência, nós somos convidados a nos aproximar de Deus, por Cristo Jesus que está à sua sacerdote Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um quem como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amados irmãos, Cristo Jesus encarnou, viveu 33 anos nessa terra, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Ele é um da nossa raça, Ele é o nosso representante diante do Pai, Ele entende as nossas fraquezas, e diante dessa verdade, nós somos convidados a nos achegar ao trono da graça, a nos achegar a Deus por Cristo Jesus. Irmãos, em Cristo, nós encontramos perdão. Em Cristo nós encontramos refúgio, em Cristo nós encontramos direção. Queridos, Ele é poderoso para nos socorrer, Ele é poderoso para responder àqueles que se dirigem a Ele, Ele é poderoso para dar vitória, Ele é poderoso para dar livramento, Ele é poderoso para transformar o caos em cosmo, Ele é poderoso para transformar deserto. Essa hora na sua casa, Ele é poderoso para te renovar, para te restaurar, para te fortalecer, porque Ele morreu e ressuscitou. Ele encarnou e Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. A sua encarnação e a sua exaltação garante a nós outros, os filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, que nós podemos ser socorridos por Cristo. Queridos, Jesus, Ele tem todo o poder nos céus, Ele tem todo o poder na terra, Ele pode agir nesse mundo para nos socorrer. Ele é o
nosso socorro, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso renovo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode nos socorrer, e acredite, nesta noite, Ele entra com provisão na sua casa, Ele entra com provisão na sua família, Ele entra com provisão na sua saúde, porque Ele morreu, mas ressuscitou, vive pelos séculos dos séculos, está à direita do Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, a carta aos Hebreus, capítulo de número 2, nos revela quem Cristo era, quem Cristo é, o Filho de Deus, que sofreu o que sofremos, passou as mesmas tentações que passamos, porém não pecou, foi tentado em tudo, entende as nossas fraquezas, as nossas lutas, aquele que destruiu o diabo, porque como diz Augusto Nicodemos, o anjo não poderia destruir o diabo, como diz o próprio Judas, o arcanjo Miguel contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, e diz: o Senhor te repreenda. Um anjo não poderia destruir o diabo, um anjo não poderia vir e morrer por nós, mas Cristo fez isso por mim e por você, e após a sua ressurreição, Ele voltou à glória, e intercede por mim e por você, e Ele vive pelos séculos dos séculos. Olha, querido, eu quero convidar você nesta noite, a entender isso. Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Cristo é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que os sacerdotes Arão, Melquisedeque. O seu sangue é mais eficiente, o seu sacrifício é maior do que o sacrifício da antiga aliança, Ele é maior do que o tabernáculo, Ele é o próprio Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e diante dessa verdade eu e você temos que nos apegar com firmeza, como esse náufrago que está em alto mar e entende que a única salvação é aquela tábua, e ele se apega àquela tábua para que ele não venha morrer afogado em alto mar. Assim somos nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo da economia entrando aí para um colapso, nesse tempo em que pessoas estão sendo demitidas, salários estão sendo reduzidos pela metade, nesse tempo em que o nosso sistema de saúde não tem como ter suporte para aquilo que se conjectura, eu e você temos que nos apegar à verdade de Deus em Cristo Jesus. Queridos, para mim orar ainda, eu quero te dizer que nós podemos ser mais do que vencedores em meio à situação que nós estamos atravessando, porque Ele é a apropriação pelo nosso pecado, Ele veio socorrer cada um de nós, Ele entende as nossas fraquezas, Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. Então não retroceda, não desista, não abra mão da sua fé. Alguns irmãos aqui nessa igreja, mesmo diante da morte, mesmo diante dos seus bens confiscados pelo Estado na época, alguns dos irmãos mesmo vendo filhos sendo mortos, esposa, irmãos sendo mortos por causa do Evangelho, eles não retrocederam, eles não se apostataram, eles foram até o fim. E como diz aqui, amados, para nós orarmos a carta aos Hebreus, nós ainda, capítulo 12, verso 3, nós ainda não resistimos até o sangue, 3 e 4, então levante a sua cabeça, não desista, não deixe que o desespero tome conta do seu coração, não deixe que o pavor venha assolar a sua alma. Cristo Jesus é o nosso advogado, é Ele que intercede por nós, Ele pode entrar na nossa história, Ele pode intervir na nossa vida e nos socorrer e nos dar livramento. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa nesse domingo. Eu quero orar por você, orar pela sua família. Você que está aí na sua casa, que você possa fechar os seus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, toma agora, meu Deus, o teu filho e a tua filha, Senhor, que porventura tem atravessado o vale da sombra da morte, o teu filho e a tua filha, Pai, que tem atravessado por desertos, por dificuldades, pessoas que me ouvem nessa noite, Senhor, que estão pensando em desanimar, estão pensando em desistir, pessoas que essa semana, Pai, receberam notícias que lhe tiraram o chão, que roubaram-lhe a fé, a esperança, a alegria, a paz. Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor
tem a palavra de vida eterna. Pai, o teu filho é o único meio de salvação. Ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é superior do que Moisés, a lei, os sacerdotes. O seu sacrifício é maior, o evangelho é maior. Senhor, ensina-nos a entendermos que não temos para onde ir a não ser para Cristo Jesus. Pai, ensina-nos a nos apegar com firmeza nas verdades que já ouvimos, que Cristo Jesus morreu a nossa morte para vivermos a vida dele, que Cristo Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, Pai, este lar, essa família, essa pessoa que perdeu o ânimo, perdeu a alegria de viver, porque meu Pai está passando por lutas das mais variadas, que Cristo Jesus, que é a propiação pelos nossos pecados, a palavra diz que Ele não veio socorrer a anjos, mas Ele veio socorrer os descendentes de Abraão, os filhos de Deus. Senhor, que o teu filho Jesus, possa socorrer este homem e esta mulher. Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, está escrito aqui em Hebreus capítulo 2, verso de número 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Estenda, Jesus, as tuas mãos nessa noite sobre a vida deste homem e dessa mulher que está passando por tentações. Dê vitória ao teu filho e à tua filha sobre a tentação, Pai. Dê escape, Senhor, dê livramento. Senhor, nessa noite, que o Senhor possa liberar o teu favor, que o Senhor possa liberar cura, saúde, livramento, vitória, portas abertas, para louvor e para a glória do teu nome. Querido irmão e minha irmã, querida igreja do Senhor, Ele veio para nos socorrer. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu e você não estamos sozinhos. Ele é um da nossa raça, e Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. A vitória é nossa, para a glória de Deus. Antes de impetrar a bênção, eu quero dar uma oportunidade. Você que me ouve, está ao alcance desse vídeo. Você ouviu nessa noite quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Qual é a resposta que você vai dar a Jesus? Lembre-se que eu falei no segundo tópico, não basta apenas ter consciência, você precisa se apegar a Cristo. Eu quero fazer uma oração com você entregando a sua vida a Jesus. E você que fizer isso, depois você pode mandar uma mensagem, aqui mesmo na página da igreja, nos mandando o seu contato, para que nós possamos entrar em contato com você e te auxiliar nesse conhecimento de Jesus na vida cristã. Você que está aí do outro lado e quer entregar a sua vida a Jesus, repita comigo essa oração. Deus, eu entrego nesta noite a minha vida a Cristo Jesus. Ele é superior a tudo e a todos, todas as religiões, a Moisés, aos sacerdotes, a antiga religião. Por isso, nessa noite, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, escreva o meu nome no livro da vida. Perdoe todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Ele pode te socorrer e Ele vai te socorrer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor para ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor desse Deus, que a graça redentora imensurável de Cristo, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.